Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Roseana Ferreira, professora de matemática da Escola José Inácio, e trago para vocês hoje, no início do segundo semestre, uma aula sobre potenciação e radiciação com números naturais. Essa aula será dirigida aos alunos dos sextos anos. Vamos lá conferir? Vamos iniciar, pessoal, com potenciação com números naturais. Então, vejamos a definição de potenciação. Potenciação é a multiplicação de fatores iguais, ou seja, é a multiplicação de números iguais. Para aprender potenciação, vocês precisam saber primeiro como identificar essa operação. Assim como vocês já sabem, identificar uma adição, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão através de seus símbolos, ou seja, através de seus sinais. Aí agora vamos aprender como representar uma potenciação, certo? Eu escrevi o número 3. Acima do número 3 e à direita, eu escrevi o número 2 e percebam que ele está menor do que o 3, ou seja, ele está sobrescrito, certo? Numa potenciação, cada número tem um significado. E aí, vamos saber quem é quem? Agora que vocês já viram como representar uma potenciação, vamos conhecer o que representa cada termo dessa representação. Quem é quem? O 3 é a base, o 2 é o expoente e o 9 a potência. E o que representa esses termos? Base, expoente e potência. A base é o número que se repete numa potenciação. O expoente, ele indica quantas vezes a base vai ser repetida. E a potência é o resultado da operação, ou seja, é o resultado da potenciação, certo? Então, pessoal, agora vocês viram como representa-se uma potenciação. Agora nós iremos ver alguns exemplos do que foi explicado, certo? Eu trago 4 exemplos aqui para vocês. No primeiro exemplo, eu trago 4 elevado ao quadrado. Então, como 4 é a base, eu vou repeti-la 2 vezes, porque o expoente que indica quantas vezes a base vai ser repetida. 4 vezes 4 igual a 16. No segundo exemplo, eu trago para vocês 2 elevado à terceira potência. Então, isso quer dizer que eu vou repetir o 2 3 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. No terceiro exemplo, eu trago para vocês 3 elevado à quarta potência. Isso significa dizer que a base vai ser repetida 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Então, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. No quarto exemplo, eu trago para vocês 2 elevado à quinta potência. Então, eu repeti aqui o 2 5 vezes. Agora, multiplicando, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Ao lado, eu coloquei a forma como iremos ler. 4 elevado ao quadrado, certo? 4 elevado ao quadrado. Depois, 2 elevado ao cubo. 3 elevado à quarta potência. E, por fim, 2 elevado à quinta potência. Observe que o expoente 2 eu chamei de quadrado. O expoente 3 eu chamei de cubo. Então, nós temos o nome diferenciado para o expoente 2 e para o expoente 3. A partir do expoente 4, nós chamamos
quarta potência, quinta potência, sexta potência, sétima potência, décima potência, 11ª potência, 20ª potência e assim sucessivamente. Nós só temos nome diferenciado para o expoente 2, que chamamos de quadrado, e para o 3, que chamamos de cubo. E aqui nós chamamos de casos especiais. 4 casos especiais. Primeiro caso, o expoente é 0, no segundo, o expoente é 1, no terceiro, a base é 1 e no quarto, a base é 10. Quando o expoente é 0 e a base é diferente de 0, o resultado é sempre igual a 1. Então, toda vez que vocês tiverem uma base diferente de 0 elevado a 0, o resultado vai ser sempre igual a 1. Quando o expoente é 1, o resultado será sempre igual à base. Por quê? Porque aqui está dizendo que o 5 vai ser repetido uma vez. Se ele vai ser repetido uma vez, ele vai ser igual à própria base. Então, toda vez que vocês tiverem, certo? Um expoente 1, a potência vai ser igual à base. 25 elevado à primeira potência igual a 25. 68 elevado à primeira potência, 68. A base. Quando a base é 1? Quando a base é 1, o resultado da potência será sempre 1. Por quê? Se você, aqui tem 1 elevado à sexta potência. Se você tem 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, você sabe que dará como resultado sempre 1, certo? Então, toda vez que a base for 1, o resultado vai ser sempre igual à base, certo? E agora a base 10. A base 10 é muito prático, minha gente. A gente poderia escrever da seguinte forma. Dez vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. E, nesse caso aqui, quando a base é 10, é a regrinha muito prática. Quando a base é 10, você coloca 1 e escreve a quantidade de zeros que indicar o expoente. Então, o expoente está indicando 3. Então, você escreve 1 seguido de 3 zeros. Aqui, 10 elevado ao quadrado. Então, você escreve 1 e acrescenta 2 zeros. Nesse último exemplo, 10 elevado à quarta potência, você escreve 1 seguidos de 4 zeros. É mais prático do que essa forma que eu mostrei aqui a vocês, tá certo? Espero que vocês tenham entendido a potenciação com números naturais. Para encerrarmos, vamos ver raiz quadrada de um número natural. Vamos ver um pouquinho de radiciação. Então, veja, na aula de matemática da professora Laura, ela pergunta a Vitor: qual é o número que elevado ao quadrado dá 36? Vitor responde: professora, é o número 6. E por que Vitor respondeu que era o número 6? Vitor respondeu automaticamente que era o número 6. Eu quero dizer a vocês que a radiciação é a operação inversa da potenciação, assim como a subtração é a operação inversa da adição. Então, para ele responder, ele usou a potenciação. Logo, a raiz quadrada de 36 é 6, pois 6 elevado ao quadrado é 36. Em matemática, escrevemos da seguinte forma. Agora nós vamos representar e conhecer os termos da radiciação. Esse aqui é o símbolo que usamos para representar a radiciação. O 36 ele é chamado de radicando. Esse 2 aqui, ele é chamado de índice. Vale salientar que, quando não tiver número nenhum
aqui no índice, nesse espaçozinho aqui, ele está sendo representado pelo algarismo 2. Esse 6 é a raiz, que é o resultado da radiciação. Como foi que Vitor rapidamente disse que a raiz quadrada de 36 seria 6? Porque Vitor pensou em um número, né? Mentalmente ele pensou em um número que multiplicado por ele mesmo desse 36. Ele pensou em 6 vezes 6, que é igual a 36, que é igual a 6 elevado ao quadrado. Em relação ao símbolo, só revisando aqui o que eu expliquei, ele pode ser usado com o 2, aqui que nós chamamos de índice, e sem o 2. Ele vai estar representando esta raiz quadrada elevado ao quadrado, certo? E nós lemos da seguinte forma: raiz quadrada de 36 é igual a 6. Aí aqui eu trago outros exemplos para vocês. A raiz quadrada de 1, pois 1 ao quadrado é igual a 1. A raiz quadrada de 4 é igual a 2, pois 2 ao quadrado é igual a 4. A raiz quadrada de 9 é igual a 3, pois 3 vezes 3 é igual a 9. A raiz quadrada de 16 é igual a 4, pois 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4, que é igual a 16. A raiz de 25 é igual a 5. A raiz quadrada de 25 é igual a 5, pois 5 ao quadrado é igual a 25. A raiz quadrada de 36 é 6, pois 6 ao quadrado ela é igual a 6 vezes 6, que é igual a 36. A raiz quadrada de 49, você imagina dois números iguais multiplicados que dê 49, no caso 7, pois 7 ao quadrado é igual a 49. A raiz quadrada de 8 é igual a raiz quadrada de 64 é igual a 8, pois 8 ao quadrado é igual a 64. A raiz quadrada de 81 é igual a 9, pois 9 ao quadrado é igual a 81. A raiz quadrada de 100 é igual a 10, pois 10 ao quadrado é igual a 100. Então, vejam, pessoal, para a gente encontrar a raiz quadrada de um número, quando a gente diz raiz quadrada, é porque a gente vai procurar dois números iguais. Quando o expoente está elevado ao quadrado, a gente não multiplica ele por ele mesmo duas vezes. Assim acontece com a radiciação, certo? Então, para você encontrar a raiz quadrada, vamos supor, de 121, você sabe que a raiz quadrada de 100 é 10. Então, 10 vezes 10, 100. Você quer a raiz quadrada de 121. Então, você vai tentar o 11. 11 vezes 11 é igual a 121. Logo, a raiz quadrada de 121 vai ser igual a 11. Finalizando, pessoal, para calcular a raiz quadrada de um número natural, deve-se encontrar um número que elevado ao quadrado seja igual ao número inicial, certo? Você deve procurar dois números iguais que multiplicado dê a raiz pedida. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Até mais, fiquem com Deus e fiquem em casa.